Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar o GP de Detroit de 1984 e a polêmica envolvendo Tyrrell e FISA, que culminou na exclusão da Tyrrell do Campeonato de Fórmula 1 de 1984. Em Detroit, num fim de semana de céu azul e muito calor, tudo estava pronto para mais um GP dos Estados Unidos. Os pilotos sofrendo com calor e dando entrevistas o tempo todo, reclamando da baixíssima qualidade do asfalto, que tinha muito mais bumps do que no ano anterior. A pista já não era muito popular entre os pilotos e equipes, o que fazia com que surgissem especulações na imprensa. Cresciam os rumores de cidades como Miami e San Diego, e é claro que o Bernie não escondia nada disso da imprensa, porque ele queria pressionar os organizadores da prova, visando aumentar as tratativas financeiras. A Ferrari baniu todos os jornalistas da sua garagem após o episódio de Alboreto trocando socos com o jornalista italiano no GP do Canadá. Niki Lauda continuava sendo ventilado como um dos pilotos da Ferrari para 1985, que não se confirmou, e também se cogitava a mudança do esquema do motor de V6 biturbo para o L4 monoturbo, copiando assim a BMW e a Brabham. Brabham essa que instalou uma bandeja de gelo seco, solução nada convencional, porém muito funcional para resolver o problema da temperatura próximo aos pés dos pilotos. O Telfab testou primeiro o sistema, aprovado, Nelson passou a utilizar também. A Ford pressionava a FISA para chegar a uma conclusão sobre o regulamento de combustível para 1985. Se seriam os 195 litros previstos ou os 220, que era o que os times queriam. A preocupação da Ford era que os americanos estavam desenvolvendo um motor em parceria com a Cosworth e o dilema era sobre a quantidade de cilindros, se seria o L4 monoturbo ou o V6 biturbo, porém isso tudo dependia do regulamento de combustível. Se fossem 195 litros, a Ford trabalharia com o L4 monoturbo. Se fossem os 220 litros ou mais, a Ford trabalharia com o V6 biturbo. A Ford também estava fechando uma parceria com a equipe alemã, formando então a Zakspeed. Quanto a Toleman, a equipe britânica sofria com greves no setor metalúrgico da Alemanha. Você deve estar se perguntando aí como assim se a Toleman é uma equipe britânica. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. O problema é que o Brian Hart, que fazia os motores 415T, ele comprava aço dos alemães para usar nas suas linhas de montagem. Como ele não estava conseguindo fazer essas importações, a equipe Toleman, a equipe Ram e a equipe Spirit estavam com déficit de motores e a Hart não estava conseguindo suprir as necessidades das equipes. A Spirit optou por correr com motores Cosworth em Detroit. A Ram e a Toleman preferiram utilizar os motores Hart, porém diminuindo sua atividade de pista. Quem causou furor dos torcedores e da imprensa foi Mario Andretti. Este, com 44 anos de idade na época, apareceu no circuito como piloto reserva da Renault, caso Patrick Tambay não fosse aprovado no teste físico, mas Tambay passou e Andretti acabou que não correu. O paddock amanheceu assustado quando Nigel Mansell revelou que teve seu quarto arrombado e seus pertences roubados, igual aconteceu com Senna no GP de Mônaco. No treino de sexta-feira, o Mansell foi o mais rápido, porém Niki Lauda teve seu tempo apagado após sua asa traseira não passar na vistoria, estando 1 milímetro mais larga que o normal. Derek Warwick, em um acidente forte na sexta, teve um dos elementos do Lower Wishbound varando o monocoque e chegando a milímetros da sua perna, o que assustou todo mundo, porque o Patrick Tambay já tinha tido um acidente semelhante em Mônaco. Tivemos vários acidentes no treino, incluindo De Césares e Beloff, porém sem consequências mais graves. Na noite de sexta-feira, houve uma reunião onde o Niki Lauda presidiu, em nome de todos os pilotos, onde eles apelaram para novas regras de segurança para 1985, como a redução da potência e a inversão do conjunto mecânico dianteiro para a frente dos eixos, ou seja, levar os triângulos para frente dos eixos de forma que, caso um deles penetrasse o monocoque, não atingisse as pernas dos pilotos. Nos treinos, Senna virou o tempo de 1:42,6, ficando a 1 segundo e 6 da pole do Nelson, contra 1 minuto 40.9
e essa era a menor diferença da Toleman para a pole position até então, superando os 2 segundos cravados do Canadá. Era a promessa de um bom fim de semana. Tchekotto virou 1:45.2, tomando 4.2 da pole do Nelson, e o Senna vencia o Tchekotto então por 6-2 em treinos. Choveu forte na noite de sábado, removendo toda a borracha da pista, e isso trocou a estratégia de pneus. O Nelson largou com pneus moles, Prost também, enquanto Tyrrell e Lotus largaram com pneus duros. Ou seja, a maioria dos carros Michelin largou com pneus moles, a maioria dos carros Goodyear largou com pneus duros, ou seja, os carros Goodyear provavelmente não parariam na prova e os carros Michelin fariam paradas, assim como os Pirellis, que obrigatoriamente tinham que parar independentemente da escolha dos pneus. Na largada, Mansell largou bem, posicionou-se entre Prost e Piquet, acabando chocando-se com Nelson. Esse que bateu ficou na parede até ser atingido por Alboreto. Surer veio em alta velocidade, também colidiu com Nelson, tendo seu pneu solto. Esse pneu, girando em alta velocidade, atingiu o carro de Senna, destruindo e obrigando o brasileiro a trocar de carro. Foi agitada a bandeira vermelha, sendo necessária uma outra largada. O final de semana de Senna estava arruinado. Você deve estar se perguntando agora aí por quê. O problema é que, mesmo tendo uma outra largada, Senna ia ter que largar com o carro reserva, e esse carro reserva não estava no nível de condições do carro titular, e Senna, até por uma inexperiência, revela isso à TV ABC em entrevista entre as largadas. Ele fala que é o melhor que se pode ter para largar, porém não é o ideal. O carro reserva estava longe de ter peças com a quilometragem do carro titular, ou seja, o carro titular tinha peças muito mais novas que o carro reserva. Nelson, Senna e Alboreto foram para seus carros reserva. Na Lotus aconteceu algo curioso. Mansell assumiu o carro de De Angelis e De Angelis teve que ficar com o carro em reserva. A equipe britânica trocou os adesivos dos carros. Surer não tinha outro Arrows, então não largou. Na corrida, Senna ia ganhando posições, sendo comboiado por Rosberg e Tyrrell. Sofreu muito na prova com o desgaste dos pneus dianteiros e consequente formação de bolhas devido à alta temperatura dos pneus. A câmera saiu de Senna e quando voltou, Senna já estava batido na parede de pneus na curva 1. Entrevistado pelo repórter da TV americana após Butsen, que deu entrevista dizendo que seu escape foi literalmente dividido ao meio pela temperatura, Senna também dá entrevista e diz que perdeu a roda traseira direita em full velocidade, quinta marcha, e brinca com o repórter dizendo que foi muito emocionante perder uma roda a essa velocidade. A gente tem que tomar cuidado com a tradução literal do que Senna fala, principalmente até 1987, porque o inglês do Ayrton ainda não era muito bom e ele fala o que dava para ser dito e não o que ele queria propriamente dizer. Na verdade, o que aconteceu com a Toleman foi um colapso da suspensão traseira direita, o que impediu a distribuição de peso desse lado para o solo. Consequentemente, ele não podia virar o veículo para a esquerda. Se ele virasse, a traseira direita ia cair no chão e a dianteira esquerda ia levantar, podendo gerar capotamento. Dessa forma, o Ayrton, a toda velocidade, quinta marcha, quando ele sente que quebrou a suspensão traseira direita, ele imediatamente freia o veículo para deslocar o peso para frente e reduzir sua velocidade, vai reduzindo as marchas e vai controlando a sua trajetória levemente até a parede de pneus aonde ele tem a colisão. Foi a primeira colisão controlada da carreira de Ayrton, o que eu diria na aviação que seria um pouso forçado. Foi a primeira vez que o Ayrton passou por essa experiência e ele ainda teve tempo de ser irônico com o repórter da ABC. O Ayrton saiu do carro mancando, teve que ter ajuda dos fiscais para andar e foi para uma ambulância amarela e saiu da área de pista. Mais tarde, então, ele deu essa entrevista que eu citei a vocês para o repórter da ABC. A Tyrrell fez suas paradas de boxe e abasteceu seu lastro como de costume. E poucas voltas após a troca de pneus, o Beloff bateu na chicane e o Brandon continuou na prova e, com diversos abandonos à sua frente, tirava grande distância do Nelson, porém não conseguindo passar. Na verdade, era Nelson quem administrava a vantagem para poder poupar equipamento e ganhar a prova, assim como ele fez no Canadá. Após a corrida,
o Nelson, comemorando a vitória, ficou sabendo que a Tyrrell abriu um protesto alegando que Nelson tomou uma volta com o acidente da largada, o que era impossível, visto que a bandeira vermelha foi mostrada já na largada, ou seja, vale o resultado de 2 voltas anteriores. Como não haviam 2 voltas anteriores, a largada tinha que ser refeita e o Nelson não tinha tomado volta alguma. Agora eu vou trazer para vocês a polêmica envolvendo a Tyrrell, toda a acusação por parte da FISA, toda a defesa por parte da Tyrrell e toda a acusação por parte dos que defendem a teoria de complô contra a Tyrrell quanto à aprovação do regulamento de 220 litros para 1985. Deixando claro que o vídeo a partir daqui não tem minha opinião, eu só vou fazer o recorte histórico, visto que o objetivo do vídeo é reportar fatos históricos que ocorreram na carreira de Ayrton e na temporada de 1984. A Tyrrell, em questão de horas, foi do banco do protesto para o banco dos réus, pois a verificação do tanque de lastro do carro mostrou uma água marrom e presença de bolas de chumbo dentro dos tanques. No GP do Brasil, a Tyrrell recebeu um protesto do Jack Oliver, da equipe Arrows, pois o Jack Oliver afirmava taxativamente que o carro foi reabastecido, porém não se verificou conexões nesse tanque de lastro e dessa forma a Tyrrell foi absolvida. Na França, no GP de Dijon, todos do paddock estranharam o fato de Beloff ter parado a 8 voltas do final para trocar pneus, visto que seriam perfeitamente possíveis de resistir até o final devido à dureza dos pneus Goodyear, mas ficou a estranheza. O que ocorre é que a FISA desconfiava da Tyrrell e a vistoria dos seus carros era feita após todas as corridas. Em Mônaco, por exemplo, o carro foi aprovado totalmente após a prova. É fato que a FISA desconfiava da Tyrrell estar burlando o regulamento. Na opinião da FISA, a Tyrrell largava bem mais leve e fazia uma parada onde abastecia o carro com água, batia os 540 quilos e dessa forma não corria com esses 540 quilos. Como assim? Ela só fazia esse abastecimento de água no fim ou no terço final das corridas. O regulamento previa não ser possível abastecer o carro com combustível, mas o regulamento em nenhum momento referia-se ao abastecimento de outros fluidos. Quanto a esses fluidos, era proibido completá-los só após as corridas. Isso depois do que aconteceu com a Brabham anos antes, mas nada era dito quanto a abastecer esses fluidos durante as corridas. E dessa forma, segundo a FIA, a Tyrrell arrumou uma brecha. Se fosse só essa brecha, o abastecimento de água da Tyrrell seria legal e as equipes ou poderiam protestar ou poderiam copiar, mas na verdade não foi isso que aconteceu e a situação da Tyrrell se complicou e muito após o GP de Detroit. Existem fontes em alguns artigos que eu utilizei para fazer esse vídeo de que no GP de Detroit, durante uma das paradas dos Tyrrells, fardos de chumbo rolaram literalmente pelo chão, obrigando as outras equipes a ter que varrer seus boxes porque as bolinhas de chumbo se espalharam para todo lugar, e isso é que gerou a desconfiança da FISA a ponto de procurar essas bolas de chumbo nos carros da Tyrrell. Qual era a explicação da Tyrrell para esses tanques de água? A explicação era a seguinte: eles diziam que o sistema era para arrefecer os cilindros do motor Cosworth DFY e dessa forma eles conseguiriam aumentar a potência sem ter aumento de temperatura e sem, consequentemente, redimensionar radiadores, side pods e radiadores de óleo. Ou seja, segundo a Tyrrell, era um ganho sem déficits. Ou seja, você não precisava alterar nada no carro, você não precisava aumentar peso, você não precisava aumentar componentes, etc. e tal, e você só ganhava performance. A única perda que o piloto teria na corrida era de ter de utilizar os 13 litros de água capacidade desse tanque. O problema é que foi encontrado um líquido amarelo castanho que foi recolhido para amostras de análise
e também as bolas de chumbo que configuravam o lastro, ou seja, o tanque de 13 litros tinha supostamente já duas funções. Quais eram essas duas funções? Arrefecer o motor e era utilizado como lastro. No início, a Tyrrell afirmava que o tanque só servia para arrefecimento do motor. Então, já descobriram a segunda função desse tanque. Até aí, tranquilo. A FISA colheu uma amostra e a Tyrrell também. E as amostras foram para laboratórios diferentes. E os resultados, obviamente, foram completamente diferentes. O resultado da FISA encontrou 27,5% de aromáticos nesta água, o que para a FISA configurava infração gravíssima do regulamento, que segundo a FISA, a Tyrrell usava gasolina de ultra octanagem com adição de micrometano, e esse tipo de combustível é terminantemente proibido, e ela utilizava esse combustível nesse tanque de 13 litros de água, sem válvulas de segurança, sem absolutamente nada do regulamento de segurança para com o que tange linhas de combustível. Isso era uma infração gravíssima e o motor da Tyrrell estava então totalmente irregular por essa alimentação secundária de combustível. Na visão da FISA, a Tyrrell usava esse combustível adulterado nesse tanque no início da prova. Após queimar esse combustível todo, eles, dentro do carro, o piloto liberava o restante por segurança, porque ele não sabia, não tinha como ele ter controle de se isso foi gasto totalmente ou não. O piloto liberava esse conteúdo por dentro do carro, eles iam para a parada de boxe. Na parada de boxe, eles trocavam os pneus e enchiam esse tanque de 13 litros com água novamente e pronto. Ele bateu todas as especificações técnicas do sistema e a gasolina ilegal já tinha sido queimada durante a prova. Muito bem. O que acontece então? A Tyrrell se defende de todas essas acusações, ok? De que ela usava gasolina ilegal, de que ela usava esse tanque de água como tanque de combustível, enfim. Vamos lá que eu vou explicar para vocês passo a passo. Os resultados da Tyrrell mostraram uma contaminação de 0,05% de aromáticos. E a Tyrrell afirma que no GP de Detroit usou velhos tanques de combustível que foram lavados e utilizados como tanques de água para lavagem dos boxes, e foi dessa água que foi enchido o sistema de arrefecimento extra do motor. Porém, a Tyrrell se defende dizendo que o que ela tinha de contaminação era muito menos do que o que a FISA apresentou nas amostras que ela colheu. A Tyrrell se defendeu bem e, com uma liminar após o GP de Dallas, o Ken Tyrrell conseguiu alinhar seus carros nos GPs de Brands Hatch e da Alemanha. Na Holanda, o Ken Tyrrell estava confiante, pois tinha se defendido muito bem e achava que no máximo perderia pontos do GP de Detroit. Isso era o que ele dizia para os jornalistas, porém mal sabia ele o que estava prestes a acontecer. Quando ele foi para a audiência, tudo mudou. Como assim tudo mudou? Todas as acusações mudaram. As acusações agora eram sobre o uso de lastro irregular, pois segundo a FISA, o lastro feito da forma correta tinha de ser fixo ao chassi de forma a ser removido apenas com auxílio de ferramentas, e ele tinha de ser visível aos técnicos da FISA e tinha de ter a capacidade de ser lacrado com um selo. Dessa forma, tudo o que a Tyrrell fez feria o regulamento, pois o tanque, que era supostamente um tanque de água para arrefecimento do motor, estava sendo usado como lastro. Esse lastro era solto dentro desse tanque com bolas de chumbo, e essas bolas de chumbo não eram removidas por ferramentas e também não eram de fácil acesso à verificação dos técnicos da FISA. Dessa forma,
a Tyrrell infringiu todos os regulamentos envolvendo lastros nos seus carros. O Ken Tyrrell se defendeu dessas acusações dizendo que o lastro de chumbo sempre esteve lá desde o Brasil, passando por todas as provas do calendário europeu, e ninguém condenou em nenhum momento o carro Tyrrell, fazendo com que eles trocassem o sistema de lastro. Segundo Ken Tyrrell, ele não escondeu nada de ninguém e as bolas de chumbo estavam dentro do tanque de água a todo tempo. Ficou dito pelo mundito. A Tyrrell foi acusada também pela FISA nessa segunda audiência de utilizar furos no assoalho dos seus carros. Furos esses que, segundo a FISA, eram para uso ilegal desse tanque de água. Ou seja, o piloto acionava de dentro do cockpit a abertura desse tanque de água, essa água vazava ou o conteúdo que tivesse lá dentro, e isso saía pelo assoalho nesses furos, evitando então ter contato com os pneus traseiros. A Tyrrell se defende dizendo que não, que esse furo no assoalho era para eliminar líquidos excedentes do sistema todo, incluindo água e incluindo óleo, e que esses furos, na verdade, do tanque de água, eram furos para eliminar pressão de ar, para facilitar o enchimento de água durante as paradas de boxe, acelerando a velocidade de enchimento desse tanque de 13 litros. Surpreendentemente, John Barnard, da McLaren, e Patrick Head, da Williams, saíram em defesa dizendo que os furos não davam vantagem aerodinâmica a Tyrrell. Os dois projetistas foram na audiência defender a Tyrrell dizendo que os furos não tinham efeito aerodinâmico, consequentemente isso não feria a regra de assoalhos para 1983, que estava em vigor então em 1984. A Tyrrell foi absolvida com a tese de remoção de ar dos tanques de lastro e restou então o lastro de chumbo para ser o elemento derradeiro para punição e condenação da equipe Tyrrell. Os pontos retirados foram contabilizados e outras equipes e pilotos herdaram esses pontos, como Senna, por exemplo, que passou a ser sexto na Bélgica após a desclassificação do Beloff. Em Dallas, o Beloff saiu da prova na 9ª volta, ou seja, muito antes das paradas de boxes, e mesmo assim os lastros de chumbo estavam lá, o que intrigou a todos, pois todo mundo esperava que a Tyrrell só colocasse os lastros de chumbo nas paradas de boxes. Porém, o lastro estava lá a todo tempo. Ken Tyrrell se defendeu em audiências utilizando planilhas com tempos de volta para mostrar que seus carros não ganhavam tempo antes e depois das paradas de boxe, que o ritmo era exatamente o mesmo. Porém, a FISA rebateu essa defesa, dizendo que o ritmo dos carros da Tyrrell era o mesmo, pois após as paradas de boxes, os pneus traziam de volta a performance que era perdida então com o aumento do peso. Então, dessa forma, tudo se equilibrava. Quando o carro tinha pouco peso, muito provavelmente, já no meio ou no terço final da prova, os pneus já estavam desgastados. O carro recebia pneus novos, estava muito mais leve por causa do consumo de combustível e mesmo assim os tempos não melhoravam. Ou seja, os tempos continuavam os mesmos, isso indicava que o carro estava sim mais pesado no terço final da prova, o que complicou muito a situação da Tyrrell. Um fato importante é que a Tyrrell, após Detroit, e isso é muito importante para os que condenam a Tyrrell, eles dizem que, após Detroit, o desempenho da equipe passou a ser extremamente fraco. Quem defende a Tyrrell diz que o desempenho passou a ser fraco porque, após Detroit, o campeonato vai ter pistas de alta velocidade, como uma delas, por exemplo, sendo Hockenheim, e não tinha como a Tyrrell ter performance, visto que ela sofria muito com os motores aspirados contra a maioria do grid que utilizava motores turbo. Nas pistas de baixa velocidade, a Tyrrell tinha bom desempenho, segundo quem a defende, pelo fato do carro ter entre-eixos curto, ter motor aspirado e ter enorme capacidade de tração comparando-se com outros carros do grid.
E nas pistas de alta velocidade era exatamente o contrário, o que fazia com que fosse impossível para Tyrrell ir bem nas últimas provas do campeonato, sendo elas, por exemplo, Hockenheim, Monza, enfim, muitas pistas de alta velocidade. A Tyrrell foi considerada culpada e excluída a partir do GP da Itália de todas as provas do campeonato. Ela perdeu patrocínios, teve de pagar quase 1 milhão em taxas de transporte para o ano seguinte e foi excluída do campeonato, perdeu todos os seus pontos como construtora e os pilotos perderam todos os seus pontos também e posições nas provas, sendo que todos os outros carros imediatamente atrás herdaram posições. O empresário do Beloff manifestou vontade de processar a equipe por danos à imagem e reputação de seu cliente, caso o piloto alemão concordasse, o que não aconteceu. Muitos achavam no grid que a Tyrrell não se recuperaria. Além das teorias de Tyrrell e FISA, é importante trazer a versão dos que acreditam num complô contra a Tyrrell, pois os argumentos desses artigos são muito fortes e dessa forma eu não poderia deixar de trazer para vocês. A Tyrrell acusava as equipes Foca garagistas de estarem se corrompendo e se entregando às montadoras, enquanto estas acusavam a Tyrrell de ter feito o mesmo em 82, quando correu, tornando legal a corrida de San Marino daquele ano para atender a seus patrocinadores. Ao mesmo tempo que a Tyrrell questionava as outras equipes por utilizarem propulsores turbo de equipes de fábrica que estavam correndo na Fórmula 1, a Tyrrell negociava com a Renault os direitos de fornecimento de propulsores turbo, e essa dualidade é que revoltava as outras equipes do circo da Fórmula 1. A Fórmula 1 estava em um impasse quanto ao regulamento de combustível para 85, se seriam 195 ou 220 litros, porém o Ken Tyrrell foi o único dono de equipe contra os 220 litros, que era um acordo comum entre todas as equipes. E dessa forma existem os que acreditam que a punição a Tyrrell foi severa dessa maneira para impedir a Tyrrell de votar no regulamento de combustível para 1985. Como a Tyrrell não existia como equipe, visto que ela foi banida no final da temporada, Ken Tyrrell não pôde votar e foi aprovado então um regulamento de 220 litros. Aí, pessoal, é com vocês, ok? Se vocês acham que a Tyrrell é culpada, ok. Se vocês acham que a Tyrrell é inocente, ok. Se vocês acreditam na teoria de conspiração, ela também faz sentido. O importante é deixar claro que as três teorias têm argumentos muito fortes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem o seu like para ajudar o canal. Compartilhem, ok? Em grupos de Facebook, se vocês puderem, para ajudar o canal a crescer. O canal está crescendo demais graças ao apoio de vocês. E eu quero deixar também a mensagem para vocês que eu consegui o contato de um inscrito que está passando para mim o livro, eu me lembro muito bem, do Nelson, ok? Eu já adquiri também muitos outros livros para a gente trabalhar. Também estou conversando com um rapaz da África do Sul, é isso mesmo, para tentar adquirir uma biografia do Mike Dodson sobre o Nelson Piquet. Se eu conseguir essa biografia vai ser sensacional, porque a gente vai ter aí 4 bibliografias mais ou menos para a gente trabalhar a carreira do Nelson, o que é muito bom. Isso somado a revistas, entrevistas e coisas do tipo, a gente consegue amarrar bem a coisa toda. Vamos ficar na torcida aí para eu conseguir também esse livro aí vindo da África do Sul, pessoal. Vamos torcer, vamos ver se ele vem aí, se ele chega bonitão. Se chegar, eu aviso a vocês em vídeo. Não vou ficar fazendo vídeo de unboxing, nada disso não, porque isso não tem nada a ver com o conteúdo do canal. Mas assim que chegar, eu aviso para vocês que o livro chegou e que a gente vai usar ele e muito nos vídeos aqui, ok? Tô animado, as coisas estão começando a acontecer, tomara que dê tudo certo. E até quarta-feira que vem, então, 6 da noite, com mais um vídeo.